A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para juntos comentarmos sobre a palavra do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor, fazermos um breve comentário daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, meditarmos naquilo que o Senhor tem a nos falar. A palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz. Ela penetra na nossa alma, ela penetra no nosso espírito. Eu quero orar ao Senhor para darmos início ao nosso estudo. Querido Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, que estamos para mais uma vez, ó Deus eterno, lermos a Sagrada Escritura. Aqui estamos para meditarmos na Sagrada Escritura. Fala conosco, Senhor, nessa hora e abençoar todos que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Desde já eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Você é o meu convidado a fazer parte dessa família maravilhosa. A família que está cada dia mais, sendo preparada pelo Espírito Santo, sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo para ir morar no céu. O Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que um dia Ele vai voltar para buscar o seu povo. E você? Já se arrependeu dos seus pecados? Já entregou sua vida a Cristo? Já pediu ao Senhor Jesus para escrever o seu nome no livro da vida? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Vamos observar aqui o que o Senhor tem a nos dizer através dessa palavra. Livro do profeta Isaías, a partir do versículo 7, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7 em diante. Inclusive o livro do profeta Isaías, é titulado como o livro dos profetas maiores. Tem um livro na teologia, nós estudamos, e mesmo que a gente não se dedicasse a um estudo aprofundado da teologia, a própria Bíblia já é a teologia, E o estudo da teologia bíblica é baseado na Sagrada Escritura. E na Bíblia a gente já observa, os profetas maiores, os profetas menores, Profetas maiores, no caso aí, são o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, que são profetas que profetizaram por um período maior, por um período longo, e tem tem também os livros dos profetas menores. Vou só citar o nome de alguns, que são o caso de Jonas, Oséias, tem Amós, entre outros profetas menores que profetizaram por um período menor, por um período curto. E ambos foram importantes nas mãos de Deus, desenvolver o seu ministério, mesmo em meio a muitas dores ministeriais, sofrimentos ministeriais, apostasia por parte do povo que não queria ouvir a voz do Senhor, mas eles exerceram o seu ministério de forma digna, ou seja,
corresponderam à chamada do Senhor. Então nós vamos meditar aqui no livro de um dos profetas maiores, que é o caso do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos ler? Aliás, a partir do versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Somente esses três versículos para a nossa meditação, né? A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é o responsável direto e indiretamente pela existência de todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele criou os céus e a terra. Isso aí está registrado no primeiro livro da Sagrada Escritura, que é o livro de Gênesis. Para nós, povo de Deus, para nós, servo de Deus, nós não nos preocupamos em excesso com aquelas pessoas que têm um pensamento diferente do nosso. Porque a gente sabe que tem pessoas que não acreditam na existência do Criador, não acreditam na existência de um Deus, de uma mente sábia, de uma mente inteligente, que foi capaz de criar os céus e a terra. Para um grupo de pessoas, né, o mundo veio a existir do nada, ou veio a existir através de uma explosão e assim por diante. Porém, nós temos o privilégio de crer, de entender que tudo veio a existir através da palavra do Senhor. Como está escrito no livro de Gênesis, Gênesis, que significa começo, início. No primeiro capítulo, né, nos primeiros versículos, nós já observamos ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. Oh, glória a Deus! O Senhor criou todas as coisas. E entre todas as coisas que o Senhor criou aquele que é chamado a coroa da criação, que é o ser humano. Deus criou o ser humano do pó da terra, o Senhor soprou nas narinas de Adão. Depois o Senhor permitiu que um sono profundo viesse sobre Adão, e de uma das costelas de Adão, o Senhor fez nascer a Eva. E Adão e Eva são considerados, né, nós consideramos Adão e Eva como os pais de todos os seres humanos que vieram depois. Eles, infelizmente, foram infiéis ao Senhor. Eles não foram criados para serem robô nas mãos de Deus. Eles não foram criados sem a capacidade de raciocinar. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada deixa transparecer que eles foram criados com a capacidade de escolher o bem e o mal. Infelizmente, eles preferiram desobedecer ao Senhor, porque o Senhor deixou bem claro, de todas as árvores, ou de todas as frutas das árvores que existem aqui no jardim, vocês poderão comer. Vocês só não vão poder comer da árvore que possui o conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, eles foram atraídos pela serpente, né? No caso aí o diabo. E o salmista, ele diz que olhando o Senhor para a terra, o Senhor não viu um justo sequer. Ou seja, devido ao pecado de Adão e Eva, toda a humanidade, toda a raça humana, todos aqueles que vieram depois, se tornaram pecadores. Cada ser humano que nasce, já nasce na sua natureza, já nasce encarnado ali no seu corpo, né? A natureza pecaminosa. E a palavra do Senhor nos diz, né? O apóstolo Paulo, ele diz que, o apóstolo Paulo escrevendo, né? Ele diz que por um só homem, veio a morte aos seres humanos. Através da desobediência de um só homem, se referindo a Adão, a morte reinou.
Porém, o apóstolo Paulo ele não finaliza aí, ele prossegue dizendo, né, que através da obediência de um só homem, se referindo a Jesus Cristo, o perdão veio, a salvação veio, a oportunidade de libertação, vida eterna. Nós podemos conseguir através da obediência de um só homem, se referindo a Jesus. E desde o princípio a gente observa, desde do princípio da criação, né? A gente observa à luz da Bíblia, o Senhor chamando o ser humano para próximo de si. O Senhor chamando as pessoas para um arrependimento, uma crença no único Deus. A gente observa, né, Deus usando Noé para chamar as pessoas a se converterem, a crerem em um só Deus, a abandonar o pecado, mas o povo não deu ouvido à voz do Senhor. Deus também realizou uma chamada missionária através da vida de Abraão, através da vida de Isaac, de Jacó, porque por onde eles passavam, eles pregavam de uma certa forma a existência em um só Deus, esse Deus que exige santidade, separação do pecado, renúncia, e assim por diante. E a palavra do Senhor nos diz, né, que o Senhor ele não deixou o povo sem uma orientação. Diz a Bíblia Sagrada que Deus ele chamou Moisés até o monte e ali Moisés recebeu as tábuas da lei. Ali Moisés recebeu os 10 mandamentos escritas pelo dedo do próprio Deus. E ali era o desejo de Deus querer que o povo obedecesse aos mandamentos do Senhor. Mas diz a Bíblia que com o passar do tempo o povo preferiu seguir os seus próprios caminhos. E chegamos então aqui nessa palavra que eu acabei de ler. É um conselho da parte de Deus. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Todo povo é convidado a procurar a salvação. O desejo do Senhor é que toda a humanidade venha ter conhecimento da verdade. Deus, ele não é Deus apenas dos judeus. Ele não é Deus apenas dos cristãos. Deus, ele é Deus de todo aquele que o busca em espírito e em verdade. Deus é de todo aquele que crê, daquele que se arrepende. Ele é Deus de todo aquele que crê que a salvação só é adquirida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque não basta também crer na existência de Deus e crer que a salvação ela é adquirida através das obras. Não basta apenas crer em Deus e de repente ter um posicionamento errado, porque Deus requer mudança de vida e essa mudança ela é adquirida através do conhecimento da palavra de Deus e através do poder de Deus na nossa vida, porque o homem por si mesmo não consegue vencer o pecado, não consegue vencer o desejo da carne, porque a natureza pecaminosa ela quer desfrutar das coisas desse mundo, das coisas dessa vida. A natureza pecaminosa ela quer desfrutar de pecados como a prostituição, o adultério, a fornicação, as bebidas alcoólicas, os vícios, tudo aquilo que agrada os olhos, os ouvidos, o coração, que é contrário à palavra de Deus, é abominável aos olhos do Senhor, pode sim levar a pessoa a viver eternamente afastado do Senhor. Então, todo povo é convidado a procurar a salvação. Eu fico alegre em saber que a Bíblia Sagrada já foi traduzida para muitos idiomas nesse mundo, muitos idiomas mesmo, sabe? Mas, por outro lado, a gente sabe que ainda existem muitos povos que ainda não conhecem a palavra de Deus, existem muitas tribos, existem muitos lugares, muitas pessoas vivendo em lugares distantes, onde de uma certa forma ainda não chegou a palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada. Mas nós entendemos que Deus colocou dentro do ser humano a chamada lei da consciência.
E a consciência, ela nos faz crer, ela nos faz entender, ela nos mostra que existe sim um Criador por detrás de toda essa existência. O salmista, nos Salmos de número 119, ele diz que, a partir do versículo 1, ele diz que os céus declaram a existência de Deus. Ou seja, esse Deus invisível que nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, nossos olhos naturais, os olhos materiais, ele se mostra através das suas obras visíveis, ou seja, através da existência do sol para governar de dia, através da existência da lua para governar à noite, o limite que Deus colocou nas águas dos mares para vir a ter uma certa distância. Tudo isso aí foi feito através das mãos do Criador, através de uma mente inteligente. É a demonstração da existência desse Deus Todo-Poderoso. E existem muitos outros detalhes, né? Que o tempo agora não nos é permitido. E a palavra do Senhor nos diz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto temos oportunidade. Você que está me ouvindo nesse dia, você precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto você tem oportunidade. Não deixe para buscar ao Senhor amanhã. Não deixe para buscar ao Senhor depois que você se aposentar. Não deixe para buscar ao Senhor depois que você... não deixe para buscar o Senhor depois que você achar que está tranquilo, que está em paz e que agora é hora de buscar o Senhor. Não deixe para buscar o Senhor depois que você ficar velho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto você tem oportunidade. O rei Salomão, ele escrevendo o seu livro intitulado Eclesiastes, conhecido também como Livro do Pregador, ele diz que ele aconselha, né? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as vossas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há conhecimento, não há obras e assim por diante. Salomão estava falando dentro de um conceito humano, dentro de um pensamento debaixo dos céus, uma ótica humana, se referindo a obras materiais. Salomão estava consciente que, como homem, como ser humano, nós precisamos procurar realizar grandes obras para Deus enquanto temos oportunidade, porque depois que descermos a sepultura, vai restar mesmo só a saudade, vai restar mesmo só os lamentos, como por exemplo, por que fulano, os vivos vão dizer, né? Por que fulano não aproveitou a oportunidade que ele teve para buscar ao Senhor, conhecer a Bíblia Sagrada, ter o interesse de conhecer sobre esse Deus Todo-Poderoso. Então a oportunidade é agora. Você tem buscado ao Senhor? Você tem lido a Sagrada Escritura? Você tem adorado ao Senhor? Você tem renunciado os seus pecados por amor ao Senhor? Se você não tem feito isso, eu aconselho você a fazer a partir de hoje. Não queira passe a rever os seus conceitos. Infelizmente, muitas pessoas não têm opinião própria. Muitas pessoas não têm uma personalidade formada, porque acabam vivendo a vida de terceiros, a vida de outras pessoas. Deus quer que você viva a sua própria vida baseada na palavra de Jesus. Deus quer que você tenha uma opinião firmada na palavra do Senhor. Não se deixe levar por pessoas que dizem que Deus não existe. Nunca vi Deus, não existe prova de Deus. E aí você acaba indo pelo caminho dessas pessoas, só porque essas pessoas pensam dessa maneira. Meu amigo, minha amiga, queira ter uma experiência com esse Deus vivo. Muitas pessoas se preocupam apenas em ficar com a mentira, em ficar com os questionamentos, mas não tem interesse
de questionar, de se perguntar, de ter o interesse, por exemplo, mas será mesmo que eu estou certo? Será que eu estou certo mesmo na minha incredulidade? Será que eu estou certo mesmo na minha forma de pensar, na minha filosofia ateísta, na minha descrença? Será que o caminho certo é esse mesmo que eu estou seguindo? Seria bom se você começasse a pensar dessa maneira e decidisse, pelo menos tentar descobrir a verdade sobre Deus. E a melhor maneira, e uma das melhores maneiras que você pode se iniciar é tendo a humildade de pelo menos pegar na Sagrada Escritura, pegar na Bíblia Sagrada e começar a ler. Comece a ler. E se você ainda tiver dúvida, eu te dou liberdade de você pesquisar quantas pessoas foram transformadas pelo Evangelho. Muitas pessoas, mulheres que viviam na prostituição, quantos casamentos que foram destruídos por causa do adultério, de outros motivos, mas ambos se perdoaram, os casais se perdoaram, os casais tiveram suas vidas restauradas, transformadas, porque leram a Sagrada Escritura. Quantos ex-presidiários existem no mundo? Pessoas que estavam desenganadas pela sociedade, pela justiça, né? Mas dentro do presídio, leram a palavra de Deus, foram tocados pelo Espírito Santo, enxergaram os seus próprios erros, se arrependeram. Eles então buscaram ao Senhor enquanto o acharam. A oportunidade veio para eles, assim como nesse dia a oportunidade está batendo na porta do seu coração. Nesse dia a oportunidade está batendo na sua alma. Nesse dia a oportunidade te diz, né? Eis-me aqui. E Deus está te dando a oportunidade de te dar um novo coração. Então buscai ao Senhor enquanto você pode achar, enquanto você tem a oportunidade. O Senhor nos aconselha, né? Invocar enquanto está perto, ou seja, buscar, invocar, clamar, orar, tudo isso fala de comunhão com o Senhor, tudo isso fala de relacionamento com o Senhor. E o Senhor lhe aconselha, né? Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Nós precisamos deixar, nós seres humanos, se nós quisermos ter uma vida em paz, uma vida sossegada, uma vida em comunhão com Deus, uma vida feliz, uma vida livre do pecado, porque em outrora eu era um escravo do pecado. Em outrora eu fazia a vontade da carne, em outrora eu fazia a vontade do mundo, mas Jesus me libertou. Eu era como um escravo, e eu era um escravo espiritual, mas Jesus me libertou. E hoje no mundo, milhares de pessoas, calcula-se que existe mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. E isso demonstra a quantidade de pessoas que foram libertas pelo poder de Cristo. E essas pessoas, elas têm se esforçado dia após dia para se apartarem do caminho mau, para se apartarem do homem perverso, para se apartarem daqueles que têm pensamentos pecaminosos. O salmista, está escrito na Bíblia Sagrada, nos Salmos de número 1. Vamos ver o que o Salmo de número 1 está pode nos mostrar nesse dia. Está escrito assim: bem-aventurado o varão. Aqui eu uso o título varão. Normalmente nas pregações, nos estudos bíblicos, a gente usa muito a expressão homem, varão, mas a palavra de Deus ela é direcionada tanto ao homem quanto à mulher. A gente tem que entender que o homem ele foi criado primeiro e depois veio a mulher. Então é por isso que normalmente usa muito a expressão homem, mas a palavra ela é direcionada tanto ao homem quanto à mulher. Então eu posso dizer assim, bem-aventurado o varão
o bem-aventurado, a varoa. Essas palavras também, varão, varoa, né, são palavras, como eu costumo dizer, né, palavras arcaicas, palavras antigas. Então vou traduzir aqui como se eu estivesse lendo a Bíblia na linguagem atual, a Bíblia na linguagem de hoje. Então eu posso dizer, bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher. Ou seja, o que significa a palavra bem-aventurado? Vou traduzir feliz. Feliz é o homem, feliz é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é todo aquele que se recusa a obedecer a Deus. Ímpio é todo aquele que escarnece da palavra de Deus, zomba do povo de Deus. Ímpio é todo aquele que não quer entrar pelo caminho de Jesus, não quer entrar pela porta estreita e ao mesmo tempo não deixa outros entrarem. Então a palavra do Senhor nos diz, né? Feliz é o homem, feliz é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem faz questão de se assentar no caminho dos pecadores. Olha, o Senhor está nos aconselhando aqui. Se você tem permanecido no caminho dos pecadores, se você tem permanecido no caminho daqueles que zombam do Senhor, que zombam da igreja dele, que zombam dos crentes, que zombam dos cristãos, se você tem se detido, permanecido no caminho daqueles que acham que não existe um Deus, que não existe um juízo esperando por nós, se você é mais um daqueles que acredita que não existe vida após a morte, não existe julgamento, não existe Deus, não existe juízo, existe só essa vida e depois que descer a sepultura acaba-se. Eu quero aconselhar você a rever os seus pensamentos, porque depois que descemos da sepultura não é o fim de todas as coisas, é o fim das oportunidades que tivemos em vida. Mas o ser humano, você que está me ouvindo, você não foi criado apenas com essa matéria aí chamada de esqueleto, chamada de carcaça, chamada de corpo. Você não foi criado apenas com ossos, pele, sangue, veias, órgãos, membros, células e assim por diante. Dentro de você existe uma alma. E a alma na Bíblia possui vários significados. Um deles, a alma fala de sentimentos, fala de emoções, fala de personalidade. E não é somente isso. E não é apenas o corpo e a alma. Você foi criado, Deus também colocou dentro de você o espírito. Através do seu espírito, através do meu espírito, nós conseguimos sentir Deus, nós conseguimos sentir o Espírito Santo. Então fique sabendo que um dia nós teremos a oportunidade de estar diante do Criador, diante daquele que vê todas as coisas. E Deus está vendo a oportunidade que você está tendo nesse dia. Se afaste do caminho daqueles que não querem obedecer ao Senhor. Porque naquele dia, cada um de nós estaremos frente a frente com o Criador, iremos prestar contas dos nossos próprios atos diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz que feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha que maravilha, né? Está no Salmo de número 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Como é maravilhoso meditar na lei do Senhor. Deus ordenou para o povo de Israel que onde quer que eles fossem, que era para eles guardar a lei do Senhor. Deus até aconselhou para os pais, né? Os pais, os judeus queriam se tornar pais, né? Deus até aconselhou eles que era para eles, onde quer que eles fossem, sentados, em pé, caminhando, que era para eles não só guardar a palavra do Senhor, mas também ensinar os seus filhos. E o salmista, ele se sentia tão feliz em guardar a palavra do Senhor que ele diz, né?
Guardei a sua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Então nós devemos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, né? O salmista ele diz que o meu maior prazer é guardar a palavra do Senhor. Você e eu, nós só vamos conseguir agradar o Senhor a partir do momento que guardarmos a palavra do Senhor em nosso coração. E não é apenas guardar, é pedir ao Senhor, me ajude a viver a sua palavra, me ajude a guardar a sua palavra, a praticar a sua palavra, me ajude a produzir frutos que venham glorificar o seu nome. Então o Senhor ele nos diz, né, o Senhor ele diz, né, volte-se para Deus, volte-se para mim, volte-se para o Senhor. Isso significa que no tempo do profeta Isaías, o povo de Israel estava de uma certa forma, nem que fosse só uma parcela, mas estava de uma certa forma afastados do Senhor, e o Senhor estava chamando eles de volta. E nesse dia, o Senhor pode estar te chamando de volta. Esse vídeo ele será visto por várias pessoas. E o coração do ser humano, né? Tem até um ditado popular que diz que coração do homem é terra que ninguém vai. Ninguém no aspecto humano, mas existe um Deus que conhece o nosso coração, existe um Deus que conhece o seu coração, e o Senhor ele sabe como está a nossa vida espiritual. Então muitos nesse mundo já provaram do Espírito Santo, já serviram a Deus, foram batizados nas águas, alguns foram batizados com o Espírito Santo, mas como ovelhas se afastaram do aprisco. E nesse dia o Senhor está chamando de volta. Nesse dia o Senhor está convocando, o Senhor está tocando a trombeta, né? Através aqui da minha vida, através da sua palavra. O Senhor está lhe convidando a voltar para o Senhor. É o que está escrito, né? Torne para o nosso Deus, porque Deus é grandioso em perdoar. Torne para Deus, porque Deus é grandioso em perdoar. Deus está te chamando, volte-se para Ele. Jesus falou, o Senhor Jesus ele disse, né? Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por vários motivos o Senhor está te chamando de volta. Por vários motivos o Senhor nos chama, quem está chamando é você, mas também o Senhor, Ele me chama para cada vez mais estar perto dEle. Ele quer todos nós pertinho dEle. O Senhor Jesus Cristo, me parece que foi na última semana do Senhor Jesus aqui nesse mundo, né? E quando Ele chegava em Jerusalém, Ele observava a incredulidade do povo, né? Em reconhecer Ele como o Messias verdadeiro, o Messias prometido no Antigo Testamento. O Senhor Jesus ele olhou para Jerusalém e disse, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E ali Jesus começa a proferir profecias, né? Falando sobre o cerco de Jerusalém, que isso aí aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando houve uma revolta dos judeus contra o Império Romano, né? E no ano 70, aproximadamente 35 anos, 38 anos por aí, né, depois de Cristo, que o Senhor Jesus, ele calcula-se que Jesus viveu 33 anos e meio, né? Então, e a destruição ali em Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo, então aproximadamente 40 anos depois de Cristo, essa profecia se cumpriu. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos ajuntar como uma galinha junta, isso aqui é uma linguagem figurativa, isso aqui é uma ilustração para você entender o quanto Deus quer nos ver pertinho dEle. Assim como uma galinha quer ajunta os seus pintinhos, o Senhor, Ele quer nos ajuntar também perto dEle. Então o Senhor está dizendo, né? Volte para o Senhor, porque o Senhor, além de ser grande, porque Deus ele é grande. Que está escrito, né? Volte, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus ele é grandioso.
Deus ele é grandão. Oh, que maravilha! Deus ele é grandão. O profeta Isaías ele diz que Deus ele é tão grande que ele se assenta. Isso aqui são palavras humanas, né? São palavras humanas para tentar, de uma certa forma, explicar a pessoa de Deus ou tentar entender um pouquinho sobre a pessoa de Deus, né? O profeta Isaías ele diz que Deus é tão grande que ele se assenta no globo, sobre o globo terrestre. Fala da grandeza de Deus. O profeta Isaías, ele tentando descrever a grandeza de Deus, ele diz que a terra, o globo terrestre, né? O globo terrestre é como se fosse, como é que eu posso dizer? Vou tentar encontrar aqui, não está escrito para a gente não ter nenhuma dúvida, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele me fugiu agora a palavra exata, né? O Isaías, ele diz que, o profeta Isaías, ele diz que a terra é como o escabelo dos pés do Senhor. Agora me fugiu onde está escrito esse texto bíblico, né? Mas o certo é que Isaías, ele diz que a terra é como o escabelo dos pés do Senhor. E até onde eu já pude pesquisar, escabelo é como se fosse uma caixa de uma linguagem mais simples para você entender. É como se fosse uma caixa de sapato, né? Que coubesse 2 pés. Então a terra ela é enorme. A terra ela é enorme. E Deus é maior do que a terra. Mas a terra acaba se tornando pequena diante da grandeza desse Deus, que alcança todas as coisas. Deus, ele pode todas as coisas. Eu não me canso de dizer que eu também creio que Deus, ele não é uma personalidade impessoal. Há quem acredite que Deus existe, mas Deus não está interessado no ser humano. O ser humano nasce e cada um vai procurar o seu caminho. Mas é errado pensar dessa maneira. Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Deus ele possui sim personalidade. Ele tem a capacidade de falar, de ouvir, de ter sentimentos. O salmista ele diz que Deus ele é onipresente, onipotente, ele é eterno, ele não tem fim. Ele é transcendente, ele transcende todas as coisas. Deus ele é incriado. Nunca houve um tempo sequer que Deus não existisse. Deus tem poder sobre os mares, sobre os rios, sobre a terra, sobre a natureza, sobre a morte e assim por diante. Vamos observar aqui para a gente finalizar o nosso estudo bíblico, né? Nós estamos meditando aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e o último versículo do nosso estudo diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha que maravilha, né? Ou seja, os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos pensamentos. Deus tem pensamentos de vida eterna para nós. Às vezes, nós, seres humanos, né, a gente tem uma mentalidade tão pequena comparada ao que Deus deseja para nós, comparada aos grandes planos de Deus. A nossa mentalidade, a nossa visão é tão pequena que muitos de nós vivem apenas com o desejo de conquistar aqui nessa vida. Tem gente que se preocupa apenas em ter casas próprias, ou casa própria, né? Carro, mansões, uma boa conta bancária, uma boa família, filhos. Tem pessoas que se preocupam apenas em trabalhar, quando morrer deixar aí para os filhos. Mas eu quero que você saiba que existe um Deus que tem pensamentos maiores do que os seus. Existe um Deus que tem propósitos maiores para a sua vida. Esse Deus, ele quer te dar perdão. Esse Deus, ele quer te dar paz. Esse Deus, ele quer te dar vida eterna. Tudo isso
tudo de melhor, tudo de mais lindo que possa existir nesse mundo, não se compara com a vida eterna, não se compara com a Nova Jerusalém. Tem até um louvor da harpa cristã que diz, passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas nada disso se compara com os planos, né? Com as promessas de Deus para a sua vida. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o Senhor Jesus, Ele é o caminho. Muitas pessoas estão procurando Deus em caminhos errados. Muitas pessoas estão procurando Deus em falsas religiões, em falsas filosofias. Muitas pessoas estão buscando o Senhor em falsos líderes. Prefere acreditar naquilo que líderes falam, falsos líderes falam, falsos profetas falam. Prefere ficar com livros mentirosos do que procurar conhecer a palavra do Senhor. Prefere procurar outros atalhos, não é outros atalhos, prefere procurar atalhos que possam talvez transmitir uma paz, uma revelação diferente do que ser humilde o suficiente para seguir Jesus. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai se chegar a Deus a não ser através de mim. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita. O que conduz à vida eterna é entrar pela porta estreita. Essa porta estreita significa que para entrar por essa porta não podemos levar bagagem, não podemos levar coisas que nos impedem de servir a Deus. Amém? Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Não esqueçam, nem todos os caminhos levam a Deus. Mas existe um esclarecimento dentro dessa frase. Quando eu digo que nem todos os caminhos levam a Deus, eu estou querendo dizer que nem todos os caminhos levam a pessoa a ter vida eterna com Cristo. Todos os caminhos podem levar a pessoa a Deus no sentido de que um dia a pessoa vai prestar conta ao Senhor diante dos seus atos que fez na terra. Mas não significa que essa pessoa vai ter oportunidade de salvação. Porque para ter oportunidade de salvação só através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse, aquele que João viu, no apóstolo João viu, ele viu um grande trono branco, ele viu livros, e entre esses livros, ali fala de livros da consciência, livro da memória, livro das obras, livro do corpo, livro dos evangelhos. Mas entre esses livros que foram abertos, estava o principal, que é o livro da vida. E a palavra de Deus nos diz que aquele cujo nome não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a coisa é séria, é muito séria. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Ó Deus eterno, eu quero apresentar em Tuas mãos a vida de todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Meu Deus, venha perdoar essa pessoa. Ó Deus, aceite essa pessoa de volta. Muda a vida, muda a história dela. Venha tirar todo o mal, em nome de Jesus. Venha fazer cada um entender a Tua palavra, ter desejo de conhecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que me ouviu nesse dia, se você sentiu tocado pelo Espírito de Deus, se você sentiu vontade de se reconciliar com o Senhor, de se voltar para o Senhor, nessa hora mesmo você pode falar com o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, me faça sentir uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Se você quiser, você pode fazer até prova com o Senhor. Senhor, se realmente o Senhor existe, me dê um sinal. Toca no meu coração, faz um milagre na minha vida, faz aquilo que eu não sou capaz de fazer, e com certeza você vai sentir uma presença marcante do Espírito de Deus na sua vida. Amém? E assim eu quero agradecer
Agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever. Se inscreva no nosso canal, Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E esse que vos fala é o seu amigo irmão Edmilson, né? Sempre que é possível, estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Dê o seu joinha, faça um comentário se sentir desejo, né? Vontade. Se achar viável, se achar que foi tocado pela palavra do Senhor. Compartilhe essa palavra com amigos, com vizinhos, com pessoas que você sabe que está precisando dessa palavra, a palavra de Deus. Você também tem liberdade para fazer com comentário, sugerir algum estudo bíblico. Se tiver alguma dúvida sobre alguma passagem bíblica, você pode também estar sugerindo, tá bom? Um abraço. Lembre-se, breve Jesus